Igreja, a paz, a graça, a misericórdia que estão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia é uma geradora de modelo de vida. A Bíblia gera em nós fé, que deve ser entendido como obediência ao que está escrito. Isto é uma ação muito clara que eu sou temente a Deus. E eu quero ler um trecho bíblico que esclarece muito a cada um de nós nos dias de hoje. Vivemos dias onde o fermento tem levedado muito a igreja. Pessoas se deixam levar por falácias. As pessoas se deixam levar por aquilo que o diabo promove, numa mudança de comportamento, numa mudança de postura, numa mudança até no modo das pessoas verem o Evangelho. Hoje, o Evangelho não é a porta da salvação. O Evangelho hoje não é o meio que nós temos, sim, de sermos amigos de Deus, como fala João no seu capítulo 15, do seu Evangelho, no versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. E é claro, eu nunca vou ser visto como alguém que ama a Deus, que tem para com Deus respeito, se a sua palavra não é o modelo de vida dos meus dias. Se cada um de nós pudesse literalmente à risca, como fala o Salmo 119, vivemos os nossos minutos de vida. O correto seria isso. Mas, se não podemos literalmente à risca praticarmos o que a Bíblia manda e o Salmo 119 evidencia, podemos nos esforçar para não nos deixar levar e fermentar. Veja, aquilo que fala Moisés, claro que você deve entender Deus falando por Moisés no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Uma ação que hoje é muito comum dentro da igreja é você ver panelinhas. Quando eu digo igreja, não falo de uma placa de 2 ou de 3. Eu falo daquilo que é comum hoje se ver nas pessoas que se dizem do Senhor e estão sim em alguma congregação, em alguma placa denominacional. Você vê ali muitos homens a falar mal, a fermentar, falar mal do porteiro, porque o porteiro exigiu que eu não ficasse na porta. O pastor exigiu que eu tivesse uma conduta melhor na congregação, não ficasse conversando. Enfim, fatos que no dia a dia acontecem. Pessoas que não têm consideração para com os irmãos e por aí vai. E fica aquele ranço, como hoje em dia tanto se fala. Pessoas a guardar mágoa, pessoas a ficar, sim, com aquela ação que é comum com os ímpios, grupinhos que vão fermentando e esfriando. Você vê a mudança de comportamento de pessoas que se deixam levar por ação do grupo, de pessoas que ficam a comentar, a falar. Deveria ser exaltado aquela pessoa que cobra o que é correto, que cobra a postura, sim, adequada para a igreja, não ficar conversando lá fora, sim, adentrar, dando o exemplo que eu citei do porteiro. Deveria ser maravilhoso alguém que zela para que não seja estragado as coisas da congregação, destruídas. Mas não. As pessoas
se deixam fermentar com aquilo que a correção deveria ser vista como algo a cada vez mais produzir, perdão, senhores, produzir postura, conduta. Quando o pastor outorga a outras pessoas, sim, direito de dirigir, de influenciar, de dar exemplo, deveria ser seguido. Ah, não é o pastor, não vou fazer. Não é o pastor, eu não vou aceitar essa cobrança. Erro crasso. Não podemos ser assim. Não podemos deixar que Satanás nos iluda e nos faça retroagir. Se você analisar, meu caro irmão, minha cara irmã, as pessoas que se deixam influenciar pelo mexeriqueiro, e aqui eu não quero que você entenda no singular, pois há muitos mexeriqueiros, essas pessoas vão retroagindo, vão esfriando, vão se deixando dominar por aquilo que Satanás, sim, tenciona realizar. Aquela cobrança, aquela exigência, aquele lembrete do que é correto, tinha um alvo: corrigir, emendar, acrescentar postura, conduta do irmão, da irmã, mas geralmente as pessoas tomam por outro lado e se deixam iludir e fermentar pelo diabo. Resultado: isso é feito de se usar muito a garganta, pregando dia e noite. Mas voltando ao que eu estava falando, as pessoas se deixam levar por aquilo que muitas vezes tem um objetivo, impulsionar, influenciar melhor, cada vez mais aproximar a pessoa de Cristo. Mas o diabo, que é o pai da mentira, o diabo, que é influenciador para o mal, ele coloca na mente das pessoas justamente o inverso. Ah, fulano tem algo contra mim, fulano não gosta de mim, fulano é alguém que, na verdade, tem algo contra a minha pessoa, quando não é nada disso. É o diabo que coloca isso na mente das pessoas. Eu sempre tive na minha vida, mesmo quando jovem, adolescente, mesmo quando uma pessoa, sim, que não tivesse tanta estatura, ela fizesse algo e fosse bom, aproveitava para a minha pessoa. Quanto mais, sabendo que a pessoa tem estatura espiritual, que a pessoa cobra o que é correto, que a pessoa está sendo, sim, enviada, está sendo instrumento e ferramenta do Senhor, ou da direção, da influência, do patrão, sim, do gerente, e a minha pessoa vai rejeitar, e a minha pessoa não vai aplicar. Como é que eu posso, literalmente falando, ter crescimento? Se vem a minha pessoa a palavra de exortação, que é encorajamento. Vem a palavra que vem por objetivo me corrigir, me influenciar, me iluminar, me ajustar, me corrigir. Eu não aceito. Eu não sou alguém que me vejo como um doente. Eu não conheço ninguém, a não ser que esteja ele com algum distúrbio mental, que tome comprimidos, algum remédio, sem que esteja doente. Todo homem, toda mulher que está com algum problema físico, alguma enfermidade, e chega ao médico e no receituário ele coloca ali o remédio que tem que tomar, essa pessoa, no mínimo, vai ter que ter a inteligência necessária, a postura correta de administrar, de viver aquilo que o médico orientou. Caso contrário, pode tomar proporções grandes aquela enfermidade. Uma gripe, pode virar uma pneumonia e por aí vai. Agora, se na verdade eu sempre venho a ter esta posição de aproveitar
o encorajamento, a correção, a mostragem do meu erro, o meu ajuste, a minha cobrança da norma. Olha aquilo que, sim, o chefe falou. Olha aquilo que o nosso gerente já ordenou. E eu não aceito, sim, aquela orientação que tem por objetivo me dar uma estatura melhor, me impulsionar cada vez mais a uma situação que eu não tenha dano, que eu não tenha, sim, prejuízo. Ora, eu sou uma pessoa que, na verdade, quero ser posto para fora da empresa, por exemplo. E a nível do evangelho, não quero que o Senhor me veja como um amigo dele. Não quero, sim, que ele me veja como alguém de servir esmole. O crente verdadeiro é aquele de servir esmole. É aquele que aceita a orientação, é aquele que aceita a correção, é aquele que aceita, sim, o encorajamento, para que a prática seja renovada, para que a virtude, se necessária que ele tenha, possa aparecer, possa ser vista, e principalmente por Deus. Um pouco de fermento, leveda a massa toda. Eu sempre tenho que rejeitar o mexeriqueiro. Quando alguém vem à minha pessoa com mexericos, irmão, por gentileza, não tem essa postura, ou traga para mim, se está falando, na presença de fulano que você está acusando, que você está com mexericos aqui. Isso é que é postura, isso é que é atitude. O diabo está por trás de todo mexeriqueiro. O diabo está por trás de todo fofoqueiro. O diabo está por trás de todo tititi. Eu não posso entender que o meu dedo mindinho é contrário à minha mão. Eu não posso entender que o meu polegar é contrário à minha mão. Ora, se ele for contrário à minha mão, prejuízo grande para a minha mão e para o meu corpo. Se no corpo de Cristo há pessoas que são contrárias a outros e ficam sim a apontar, a levantar-se contra essas pessoas dentro da congregação, isso vai levar o quê? A um prejuízo espiritual gigante. Aqueles que estão aceitando, e isso pode tomar proporções para outros. Na vida cristã, não há lugar para fermento, não há lugar para mexeriqueiros, não há lugar para pessoas que, no lugar de somar, ficam dividindo. Jesus diz, me ensina a não dividir, sim somar. É claro que dizer verdades não é dividir. Se dizer verdade e a pessoa com isso se sentir magoado, aí a situação não pode ser vista como alguém mexeriqueiro ou alguém que não quer ver o bem dos outros. Falar a verdade é algo fundamental, como Jesus disse para aqueles fariseus: vós sois filho do diabo, que é o vosso pai. Verdades devem ser ditas, e face a face, não falatórios por trás, conversinhas, sim, atitudes, sim, feitas por pessoas que na frente da liderança, na frente do patrão, na frente da gerência, usam de outra postura. Não é por aí. Crente é alguém que é sal e luz da terra. É claro que cada dia nós aprendemos. Eu ontem, anteontem, ano passado, há 10 anos atrás, ou coisa que o vale, eu tinha uma estatura menor. Claro. Quando eu aceitei Cristo, eu era uma pessoa inocente no Evangelho, mas você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e aproveitando o que é bom sempre, rejeitando o que é ruim. Aquilo que é ruim, você tem que não aceitar, rejeitar. Não, irmão, vá com essa conversa para bem longe da minha pessoa. Não, isso não é postura. Deixa de falar mal dos outros. Deixa de falar mal daquele que está na direção, no comando, aquele que está sendo, sim, usado para dirigir, para influenciar, para nortear. Assim deve ser na escola. Se alguém vier falar mal do professor, meu irmão, minha irmã, não aceite. Diga, vai dizer isso para ele, meu amigo. Eu não sou o professor. Vai dizer o que você pensa dele, olhando no rosto dele. Isso é postura, isso é caráter novo, isso é natureza recriada por Deus.
fofoquinha, tititi, tira da pessoa aquela postura que era até pouco tempo bem vista, era algo que chamava a atenção. Infelizmente, hoje nós vemos muitos chegando a andar a 90 e a 100 quilômetros, aí vai diminuindo. 70, 60, 50, 40, 30. E não acordam, e não veem isto. Não, eu tenho que cada vez mais crescer, cada vez mais mostrar o meu desejo, a minha empolgação, sim, a minha ânsia de mais perto, mais unido, mais achegado, vem estar com o corpo de Cristo e com a igreja e com o Senhor. O corpo de Cristo está ligado à cabeça. E eu quero aqui deixar esse questionamento para você. Num corpo, alguma parte desse corpo gangrenada, o que é que acontece? Se não for eliminado aquela parte do corpo, aquilo vai tomar todo o corpo e o indivíduo, ele irá perder a sua vida. Não estou dizendo que você venha cortar sua mão, seu braço, mas cortar aquilo que você está começando a viver e a aplicar, por ouvir A, B ou C. Medite como era você, meu caro irmão, minha cara irmã, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, e veja você hoje. É a mesma pessoa? A mesma empolgação, ao mesmo desejo, a mesma ânsia, a mesma comunhão? Se não há, se conserte. Tem algo por trás de tudo isso. E é claro, é o diabo. Veja, quantas e quantas vezes na empresa você foi alguém que passou semanas e meses, nunca foi mal visto, nunca recebeu nenhuma reprovação. E por que hoje, se fosse existir um corte, você estava no meio deles? É porque houve regressão. É porque você deixou de se envolver, de se dar, de realmente realizar tudo aquilo que a empresa gostaria que você estivesse fazendo e realizando. Entenda, no sentido espiritual, se você for alguém que numa empresa não é hoje bem sucedida, é sinal que você esfriou, que você amornou. A nível espiritual, a mesma coisa. Se você não é a mesma pessoa, se você não tem o mesmo comportamento, a mesma ânsia de antes, o mesmo envolvimento que antes, a mesma dedicação que antes, você amornou. E o Senhor falou muito claro lá na carta aos de Laodiceia: o morno, ele vomita. Amém, amém e amém. Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Sabemos, Senhor, que não há sim educação, aula, lição, viver melhor daquele que a tua palavra nos traz, nos ensina. Pedimos a ti perdão por sermos tão minúsculos, tão frágeis, porque muitas vezes, sim, deixamos que a nossa alma e a nossa carne fale mais alto do que a tua palavra. Ela, a tua palavra, é geradora de vida. A nossa, se não meditarmos e não formos levados pela palavra do Senhor, a nossa nos mata, nos esfria, pois vem do nosso eu e do nosso ego. E a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, possa cada vez mais envolver vidas, e que essa palavra que agora ministramos seja visto como a tua misericórdia que se renova, e vidas possam literalmente crescer, literalmente possam sair da morte para a vida. Amém, amém e amém.